Olá, meu nome é Antônio Joaquim e eu vou falar um pouco porque quero te escutar. Estamos trabalhando com a metodologia de estudo de casos, visando a elaboração de artigos jurídicos com comentários de jurisprudência. E vamos falar agora um pouco sobre metodologia, pensando no ensino jurídico no Brasil. Nós temos um sistema do civil law em que predomina um método dedutivo de aplicação do direito, os silogismos, e por isso o nosso ensino jurídico é principalmente dedutivo. Para trabalhar com estudo de casos, nós precisamos desenvolver ou entender, refletir um pouco mais sobre o método indutivo, ou seja, pensar um pouco em como é o ensino do direito na Inglaterra, nos Estados Unidos. É importante a gente lembrar que nós temos hoje um novo Código de Processo Civil e devido a esse novo Código de Processo Civil há uma importância maior para os precedentes, para os casos. A jurisprudência passou a ter um peso maior. Com isso, nós vamos ter que mudar a nossa forma de aprender o direito e não só estudar a interpretação da lei, mas estudar a interpretação da lei aplicada. Ou seja, documentos em que nós tenhamos a lei geral, a lei aplicada, os juízos e os casos. Daí a importância do trabalho com a jurisprudência. Nós temos então duas formas principais de raciocínio. O raciocínio do tipo dedutivo e o raciocínio do tipo indutivo. No raciocínio dedutivo, nós vamos do geral para o particular. E no raciocínio do tipo indutivo, nós vamos do particular para o geral. Então, são caminhos do raciocínio, do geral para o particular e do particular para o geral. Nos sistemas romano-germânicos, no civil law, no sistema brasileiro e da Europa continental, a fonte principal do direito é a lei e o código, na maioria dos casos, que é interpretado e então aplicado. Então, tradicionalmente, o direito utiliza raciocínios do tipo dedutivo. O raciocínio dedutivo se caracteriza, então, por um movimento de pensamento que vai de uma verdade universal para uma verdade menos universal ou singular. A sua forma geral é a seguinte: o Estado de Direito tem o papel de garantir igualdade perante a justiça, premissa maior. Ora, faz parte da igualdade tratar todos os processos com igual rapidez, premissa menor. Portanto, conclusão, no Estado de Direito não se pode admitir ou não pode existir uma norma que permita acumular demandas de mulheres durante um ano, em vez de atribuí-las imediatamente ao juiz competente que vai julgá-las. Isso seria uma discriminação proibida. Então, isso é um raciocínio do tipo dedutivo. Ele se expressa na forma de silogismo. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Assim, para solucionar um caso concreto, o juiz procura a norma no código, nas leis, e verifica se ela se aplica ao caso. Se o caso cabe na norma, então você já tem uma solução. Nos sistemas do common law, no sistema inglês, especialmente no sistema inglês, pouca importância tem a lei e pouca importância tem o pensamento doutrinário. A aplicação da lei segue o método indutivo. Sua forma geral é a seguinte: um dos papéis do direito é proteger a criança, o enfermo, o idoso, o consumidor, o cidadão frente ao Estado. Portanto, um dos papéis do direito é velar pela proteção da parte fraca. Então partimos do singular, o consumidor, a criança, o idoso, para chegar ao geral, parte fraca, que é o que há de comum. Por esse sistema, é o juiz quem formula a regra. A regra não está na lei. O juiz vai formular a regra a partir de casos que foram anteriormente julgados sobre a mesma matéria ou sobre uma matéria análoga. Então, diante de um
caso concreto, o juiz inglês, ele analisa não apenas a decisão, o juízo emitido em casos anteriores, mas também os fatos. Não é importante apenas a decisão, mas a decisão junto com o fato que deu base àquela decisão. O caso anterior somente vai ser utilizado quando os fatos foram suficientemente semelhantes ao do caso que vai ser solucionado agora. Eu tenho que analisar, então, não só lei e o caso atual. Eu tenho que analisar o caso atual, comparar com casos anteriores, daí eu crio uma regra e crio a solução. A regra de julgamento é criada caso a caso, a partir da análise dos fatos e dos juízos correspondentes. Com as mudanças no Código de Processo Civil brasileiro, que valorizam os precedentes, é importante conhecer essas características do sistema inglês para garantir que o uso da jurisprudência aqui no Brasil, o uso dos precedentes, que agora tem uma força maior, ele resulte em decisões justas, evitando-se uma interpretação que equipare um caso concreto a um juízo abstrato. Nós temos que aprender a distinguir. Um precedente não é igual a uma lei. Por quê? Porque o precedente não é uma norma geral e abstrata como é a norma legal. O precedente, ele é sempre composto por fato, caso concreto e juízo. São 3 elementos, e não aqueles elementos do sistema romano-germânico, do sistema baseado na lei. Resumo: a distinção entre uma norma legal e um precedente judicial supõe maior utilização dos raciocínios do tipo indutivo na análise e na interpretação das decisões judiciais. Repetindo, a distinção entre a norma e o precedente supõe uma utilização maior do raciocínio do tipo indutivo, tanto na análise como na apreciação das decisões judiciais. Isso é o que nós vimos então em relação à metodologia. Nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais no método indutivo, em meios de utilizar o método indutivo em artigos jurídicos. A seguir, nós vamos tratar um pouco mais e olhar com um pouco mais de detalhes o raciocínio do tipo indutivo utilizado na apreciação e na crítica das decisões judiciais. É isso, eu quero te escutar, quero a sua apreciação e a sua crítica.